Olá, marombeiros refinados, eu sou Leandro Ost, do seu lado direito, Showrunner, o mano que buga a cabeça da galera, como é que ele consegue tricar tão rápido, o atual Mr. Olímpia. E do seu lado esquerdo, Brandon Curry, o mano que é o atual campeão do Arnold Classic, faz parte da Camel Crew. E aí eu resolvi fazer esse confronto aqui entre os dois, confronto que já existiu algumas vezes, inclusive Brandon Curry foi quarto ou quinto no Mr. Olímpia em 2018. Showrunner não participou, obviamente, do Arnold Classic Ohio, mas essa daqui são as duas últimas melhores versões destes dois atletas. Sean Roden, pra mim, já teve outras melhores versões do Shape, mas nenhuma delas venceu o Mr. Olímpia, né? Então aqui é o confronto dos dois atuais campeões dos campeonatos mais importantes desta modalidade que nós tanto amamos. Lembrando que você está convidadíssimo a deixar aqui o seu comentário refinado, o seu argumento. Ninguém tem que concordar comigo, nem discordar em nada, não. Você fica à vontade para ter a sua opinião e deixar o seu argumento aqui no setor dos comentários, desde que tenha alguma coisa a dizer, né? Ou se você não tiver nada para falar também, pode falar alguma coisa, desde que mantenha o refinamento. É isso aí. E segue também o @canal Leandro Ost, nosso Instagram, que de vez em quando tem umas coisas engraçadas lá pra galera dar risada. Vamos lá então, lembrando que é impossível a gente notar aqui o tamanho, né, a diferença de tamanho de um do outro, porque são dois palcos diferentes, em ângulos diferentes, fotógrafos diferentes, profundidade de palco, distância da lente, tudo isso influencia, então não tem como, né? A gente vai mais avaliar a qualidade muscular, né, que tá mais aparente de um e de outro. Eu até me esforcei para deixar os dois assim mais ou menos do mesmo tamanho, e alguns grupos musculares a gente sabe que um tem mais do que o outro ou menos do que o outro, porque a gente já acompanha esses campeonatos já há bastante tempo. E então é o seguinte, os dois manos, eles têm fator wall deles, sem dúvida nenhuma. Essa cinturinha, os dois têm cinturas bem finas, eles têm o V-taper, na verdade eles têm até um shape em X mesmo, porque a hora que chega ali embaixo na perna, o negócio evolui bastante. Brandon Curry não tem tanta perna assim, ele tem evoluído bastante na Camel Crew, treinando no Quiet, inclusive pegou umas dicas aí com o Júlio Balestrin, que eu fiquei sabendo, mas ele tem evoluído bastante, mas a perna do Sean Roden quase sempre é melhor, e é uma coisa que a gente vê claramente aqui nessa fotografia. Roden tem uma perna bem forte, muito volume, recorte bom, fibra para todo lado, e Brandon Curry acaba compensando bem, principalmente com os adutores e tudo, acaba volumizando um pouco mais. De qualquer forma, para mim, essa pose, Brandon Curry campeão do front double biceps aqui, porque expande muito mais a dorsal e tem um braço muito maior, apesar de ter uma assimetriazinha ali, a gente vê que um dos bíceps é um pouco diferente do outro. Sean Roden, no braço dele já foi melhor, eu acredito que em algumas versões que ele apresentou do shape dele em alguns Mr. Olympia antes de 2018, ele apresentou um braço um pouco melhor. Uma outra coisa também que é interessante aqui ressaltar, se fosse Sean Roden, não sou, mas se fosse, né, que custa a gente imaginar? Nessas poses aqui, eu valorizaria um pouco mais ainda o abdômen dele, que é muito forte, muito trabalhado. Eu acho que ele deixa expandir um pouco e acaba deixando um gomo ou outro aqui com um formato não tão legal. Brandon Curry já não faz isso. Puxa a barriga para dentro e aí o shape fica com uma estética assim, frontal muito mais legal. Então, para mim, nessa posição, ponto para Brandon Curry. E aqui, expansão dorsal de frente, ponto para Brandon Curry para mim também, porque a dorsal expande mais. Brandon Curry tem um pouco mais de peitoral que fica mais evidente aqui nessa posição, e apesar de eu achar que nessas fotografias Sean Roden tá um pouco mais trincado, afinal, trincar não é o problema deste mano. Acho que Brandon Curry tem um impacto visual maior também. Aqui, ó, os dois empurrando a cinturinha para dentro, mas ó, Brandon Curry consegue ainda manter aqui alguma divisão entre os gomos e fica com um shape bem forte mesmo, fica com uma pose intensa. Já Sean Roden, uma pose um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais comportada, né? Não sei se seria bem essa palavra, mas então vamos lá. Mais um pontinho aqui, na minha opinião, para Brandon Curry.
Tríceps de lado, essa pose aqui, Sean Roden muito malandro, bota a coxa na frente, bota o abdômen para trabalhar a favor dele e esconde o tríceps. Por quê? Porque não veio, né? Ficou em casa esse tríceps aqui. De qualquer forma, eu acho que ele fica muito bem nessa pose aqui, ó, trapezeira bem forte aqui, descendente, a coxa super fibrada, só que são duas poses absolutamente diferentes, né? Brandon Curry mais uma vez aqui com uma pose boa, lateral de coxa dele legal e tudo, a perna fica um pouco mastigada por causa das veias e tudo, mas a pose se chama tríceps de lado. Sean Roden tá aqui fazendo essa cara de pastel dele, porque ele não tem tríceps, mas Brandon Curry tem tríceps. E nessa pose aqui, vou dar mais um ponto então pro Brandon Curry, porque a pose chama tríceps de lado. E se o mano tem tríceps e mostra, então deveria vencer a pose. Mas você não precisa concordar. Eu já falei isso, você não precisa concordar. E aqui, peitoral de lado, ponto para Sean Roden pra mim, porque nessa pose, dando aquele pá, cara, tem muito mais carne aqui, aparentemente, ele consegue, ó, essa puxada de ombro que ele dá pra cima, ele dá uma estufada aqui, ó, na parte superior do peitoral, o peitoral dele fica muito grande, nem parece que é aquele peitoral que quase não existe em algumas poses. Gosto também, ó, dessa parte do abdômen aqui, se ele abaixasse um pouquinho mais a mão, provavelmente ia atrapalhar a pose no setor do braço, mas ia dar um impacto visual maior ainda. Então essa trinca aqui tá muito legal. Brandon Curry não tem essa trinca, apesar de provavelmente ter um braço maior, mas nessa pose aqui não fica tão evidente. E aí a gente vem descendo e a lateral de coxa do Roden, cara, não tem pra ninguém, nádegas fibradas, posterior de coxa muito aparente, bem forte. Ponto para Roden, então vou já anotar aqui. Abdominais e perna, apesar de Brandon Curry ter, né, cara, V-taper, a asa expandir muito, inclusive nessas poses, a coxa tá muito boa e ele tem uma cintura massa, ele tem os gomos muito bem feitos, bem legal. Não tem como competir com abdominais e coxa do show. Porque, cara, é isso que o show trouxe pro show, né, mano? É praticamente abdominal e coxa, a pose mais forte que o Sean Roden tem. E é uma das poses mais fortes da atualidade na Pro League. Então, tá 3-2 aqui pro Brandon Curry ainda. Vamos passar aqui pras costas. Dorsaleira. Cara, back double biceps aqui, a gente sabe que o Brandon Curry tem um pouco mais de carne nos braços. E o Sean Roden, ele não tem assim tanta dorsal também. Só que aqui fica evidente que ele tem um pouco mais de detalhamento no dorsal, apesar do volume não estar tão grande assim. E se a gente for adotar o critério de desempate, opa! Sobrou glúteo e faltou sunga aqui no campeão do Mr. Olympia, mas ok, né? Eu acho que essa é uma nova tendência da Pro League agora, sobrar glúteo e faltar sunga, mas tudo bem. A parte posterior de coxa, glúteo, parte baixa aqui, apesar de não ter tanta parte baixa também no Sean Roden, tá um pouco melhor ainda que o Brandon Curry. Eu vou dar essa pose para Sean Roden, o mano do show, e você pode discordar também. Talvez se o Brandon Curry tivesse um pouquinho mais trincado e tivesse aparecendo aqui uma fibralhagem no ombro ou alguma coisa assim, um corte mais profundo talvez, ok. Mas olhando assim, nessa fotografia pelo menos, pra mim, voto para o show e os dois estão empatados aqui. Expansão dorsal. Cara, aqui parece que a asa do Brandon Curry expande mais. O Sean Roden está até meio arqueado para frente. Parece até que tem algum detalhamento, mas não acho que impressiona tanto quanto o Brandon Curry, que ganha mais um pontinho aqui. Apesar de que a gente está vendo glúteo sobrando e mais fibrado, posterior de coxa. Mas após a expansão dorsal, como acho que não houve empate em relação ao tamanho e a qualidade tá mais ou menos a mesma coisa, vou botar um pontinho aqui para o Brandon Curry, mas pode ser que também, né, ao vivo ali, isso dê alguma diferença. Então essa aqui é uma pose que talvez não... vamos dar um empate aqui, seria um empate, se der para um ou para outro, está tudo ok. E o Most Muscular, essa aqui é a pose do mais musculoso.
cada um escolhe o jeito que faz, e ser mais musculoso, maior, ter mais carne, efetivamente não é a maior qualidade do Mr. Olympia Shawn Rhoden, que fez até uma expressão aqui, né? Não sorriu, mas fez uma expressão meio pá, meio mauzão. E apesar dele ter essa coxa muito massa, o deltoide tá massa, o abdômen incrível, cara, a ausência de tríceps aqui fica muito marcante, o bíceps dele também não é assim muito cheio, peitoral então nem se fala. Então nessa pose, para mim, Most Muscular Brandon Curry 5-3 aqui na minha contagem. E a sua contagem, qual é? Deixa aqui o seu comentário refinado, concorde, discorde, deixa aquele like bem gostoso para nós e deixa aqui também sugestões. Que outros confrontos você gostaria de ver aqui neste canal? Muito obrigado, galera. Fiquem com a gente e até o próximo!